Boa noite, meus irmãos. Novamente eu os convido a abrir as suas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 6, dando continuidade ao nosso estudo. Juízes, capítulo 6. Hoje nós trataremos sobre a vida de um dos juízes, um dos mais conhecidos, que é Gideão. A história de Gideão, ela começa no capítulo 6, passa pelo capítulo 7, chega no capítulo 8 e vai ter alguns reflexos também no capítulo 9. Mas hoje nós vamos nos ater ao capítulo 6 e ao capítulo 7. Então, Juízes, capítulo 6, capítulo 7, até o versículo 25. Deixe a sua Bíblia aberta ou acessada e vamos orar mais uma vez para que o Senhor assim nos ilumine e nos edifique com a sua palavra. Senhor, obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de lermos a Tua palavra, Senhor, por mais uma oportunidade de meditarmos na Tua palavra e assim, Senhor, sermos edificados por Ti. Por isso agora, Senhor, onde estiver cada um dos meus irmãos, cada uma das pessoas que estiver nos ouvindo, nos assistindo, ó Deus, e assim junto podermos ser edificados por Ti. Alcance os nossos corações e alcance as nossas mentes, Senhor, e que saiamos daqui de forma assim edificados e transformados e que essa palavra nos faça vivê-la no nosso dia a dia. Senhor, em nome de Jesus, o que nós te agradecemos e assim também te suplicamos. Amém, Senhor. Juízes 6, capítulo 1. Capítulo 6, versículo 1 diz assim: Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois vinham com o seu gado e as suas tendas como a nuvem de gafanhotos. Eram tantos que nem se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para o destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão, e os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Por enquanto, até aqui. No filme animado Vida de Inseto, que é um desenho de longa-metragem, sempre antes da chegada do inverno, as formigas já estavam condicionadas a juntar mantimentos para os gafanhotos que os oprimiam. E se não fizessem os estoques exigidos para os gafanhotos, eles matavam alguma daquelas indefesas formigas. Até que certo dia, Flick, que era uma das formigas mais fracas, porém cheia de ideias, ela
sai para contratar guerreiros para defender a sua colônia daquele faminto bando de gafanhotos que todo ano vinha para oprimir e tomar os seus mantimentos. Então Flick sai em busca desses guerreiros e ele traz esses guerreiros até a colônia. O grande problema é que a colônia descobre que Flick, essa formiga tão indefesa, contrata não um bando de guerreiros, mas contrata um grupo fracassado de atores que fazia parte de um circo de pulgas. A Bíblia, ao falar de nós, ela não fala de exércitos contratados para defender o seu povo, mas fala que Deus, ele usa mordomos, ele usa corregentes, aqueles que regem com, que governam com, né? E são pessoas que exercem esse governo e que estão diretamente ligados à coroa, ou sejam, o pai, a mãe do rei, ou até mesmo o príncipe herdeiro. Essa imagem ela é importante para nós porque ela traz elementos que exércitos contratados não trazem, como por exemplo a pressuposição do rei e da lei, que são conceitos chaves para nós. E um exército contratado, eles não tinham essas pressuposições de aliança, de reino, de lei que aquele povo tinha. E todas as vezes que a lei ela é quebrada, os termos do pacto, a corregência são comprometidos e o povo de Deus é colocado em situação de decadência, como temos acompanhado até agora no capítulo 6. Nós já passamos por Otiniel, já passamos por Sangar, já passamos por Eude, já vimos Débora e agora então passamos por Débora, né, e Baraque, e chegamos agora a Gideão. E a narrativa de Gideão, como eu já comentei, ela atinge 3 capítulos e tem consequências que vai abranger até o capítulo 9. E então nós podemos perceber que o capítulo 6, ele descreve essa interação inicial de Deus com Gideão. Nós lemos aqui, né, que o povo ficou debilitado, o povo novamente fez o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor ele vai chamar Gideão para ser o seu próximo corregente. Nós lemos até o versículo 10, que eles começaram novamente a adorar os deuses dos amorreus, na terra da qual eles estavam morando agora. Só que se nós percebermos a partir do capítulo 11, a partir do versículo 11, o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Ebiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos medianitas. Então, novamente, o anjo do Senhor, como ele esteve lá em Boquim, no capítulo 2, falando com o povo, agora ele vem e fala com Gideão. E no versículo 12, esse anjo do Senhor lhe apareceu e olha o que ele disse para Gideão: o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos medianitas. E o Senhor novamente se vira para Gideão e disse: vá nessa tua força que você tem e livre Israel das mãos dos medianitas. Então nós começamos a perceber aqui o Senhor chamando este homem que era um camponês, cheio de dúvidas, fraco como aquela formiga daquela colônia, mas o Senhor diz algo interessante: homem valente, vá nessa tua força. E o capítulo 7, então, será tratado sobre esse chamado de Gideão, o capítulo 6. E o capítulo 7, então,
Deus vai mostrar a Gideão que ele tem que confiar neste Deus, que ele pode confiar no Senhor Yahvé que livrou o seu povo do Egito e que transforma o medo em coragem. O capítulo 8, Deus sai de cena e Gideão, após conquistar então o status e poder, ele leva Israel de volta para onde tudo começou. Gideão vai levar novamente o povo para a idolatria e para o meio do pecado. O texto de Gideão, ele é um núcleo de Juízes. E podemos dizer que a pequena história de Gideão, ela vai ter um paradigma muito maior dentro da história de Israel, que também está inserida na grande história bíblica e a história da qual nós fazemos parte. E qual é essa história? A missão na qual Deus envia pessoas capacitadas pelo Espírito será realizada. Os propósitos de Deus serão realizados a despeito do nosso desvio e do nosso pecado. E neste caso, a missão era libertar a terra de monstros na forma de gafanhotos humanos. O contexto em que ele faz isso é cada vez pior. A descrição nos primeiros 6 versículos do capítulo que nós lemos são uma das piores do todo o livro. Ela é o contrário de todas as promessas de Gênesis, de Deuteronômios e de todos os cumprimentos de Josué. Deus os entregou agora nas mãos dos midianitas, que expulsou o povo para os montes. Se você pode perceber na leitura, nós vimos que eles estavam escondidos em cavernas, em túmulos. Em vez de ser um povo para conquistar a terra, era um povo conquistado e agora amedrontados. Israel não conseguia plantar nem colher e assim não cumpria o mandato cultural do Senhor, que está lá em Gênesis 1. Israel fica debilitado com a presença do inimigo. Já que não estavam na presença de Deus e não estavam também vivendo sobre as suas promessas, mas eles estavam colhendo resultados dos seus próprios pecados e de fazer o mal, como está escrito aqui no versículo 6. E se nós retornarmos um pouquinho em Deuteronômio 28, 38, nós temos uma maldição pactual, que eles semeariam muito, mas colheriam pouco. Por quê? Porque os gafanhotos viriam e comeriam, como é percebido aqui. E diante desta recapitulação, nós vemos com quem Israel está lutando. É muito mais que os inimigos cananitas. O seu grande inimigo está sendo a incredulidade, a quebra do pacto, com falta na fé nas promessas dos deuses Yahvé. Por isso o padrão muda aqui. Deus pretendia liberar Israel, mas antes de fazê-lo, Deus envia um profeta anônimo para confrontar a nação a respeito dos seus problemas. Eles precisavam resolver a questão da incredulidade que havia neles aqui agora. Deus está chamando, através do seu anjo, a atenção do seu povo. E o que nós podemos perguntar aqui é como Deus traz libertação para o seu povo em um contexto de tamanha decadência e retrocesso nas suas promessas pactuais. Qual a forma de Deus agir nessa situação? E diante dessas perguntas, que nós podemos dar um tema a esta mensagem de hoje, que é os meios que Deus usa para libertar o seu povo. E os meios que nós veremos é que Deus, ele vai confrontar a idolatria. Deus, ele vai confirmar a fé e Deus vai convocar a missão. Veja só. Então, o primeiro ponto, um dos meios que Deus usa para libertar o seu povo é confrontando a idolatria. Veja aí os versículos de 7 a 10 que nós lemos.
O Senhor diz que quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta. Ele não destaca que profeta é esse, mas ele diz: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu tirei vocês da terra do Egito, da casa da servidão. Aqui, quando nós percebemos um relacionamento de suzerano e vassalo, suzerano é aquele que guarda, é aquele que protege, é aquele que domina. O suzerano, que é o Senhor, ele sempre diz, primeiro se identificando: eu sou aquele que fez isso. E diante de tudo isso que eu fiz a vocês, livrando das mãos dos egípcios, de todos os opressores, eu expulsei os inimigos da terra, eu sou o Senhor. E então ele diz: mas vocês não me deram ouvidos. E o povo desobedece ao Senhor. Deus está confrontando o seu povo. Quando o povo clama ao Senhor, ele não enviou o juiz de imediato. Veja esse profeta anônimo. Antes era necessário isso, confronto, a razão do por causa do sofrimento, do porquê do sofrimento. O povo precisava entender por que eles precisavam ser resgatados. O anjo do Senhor é estabelecido aqui um padrão profético que perdurará por toda a história de Israel, que é um modelo intimamente ligado ao pacto. Lembrando das benfeitorias do Senhor do pacto, como nós lemos, todas as vezes o Senhor disse: olha, eu os resgatei, eu os livrei, eu sou o Senhor. Mas vocês não me deram ouvidos. O que nós podemos perceber aqui é que o clamor do povo não foi de um arrependimento genuíno, mas foi superficial, não foi de coração. Por que nós percebemos isso? Porque diz que, novamente, eles fizeram mal. E quando eles estavam sofrendo, eles clamavam, mas em nenhum momento disse que eles se arrependeram. Um pecado, meus irmãos, é necessário ser identificado. A teologia bíblica faz distinção clara aqui, lá em 2 Coríntios 7,10, que fala: pois a tristeza, segundo a vontade de Deus, produz arrependimento, e essa tristeza que produz arrependimento conduz à salvação, o qual não traz remorso, mas a tristeza do mundo, essa leva à morte. Porque remorso é a tristeza pelas consequências de um pecado, mas não pelo pecado em si. Já percebeu aquelas pessoas que cometem um crime e elas não se arrependem do crime, mas elas se arrependem por ter sido pegas e presas? Não houve arrependimento verdadeiro. Da mesma forma somos nós precisamos nos arrepender do pecado que cometemos, mas não por agora estarmos sofrendo as consequências desse pecado. O nosso ego precisa ser quebrado. Enquanto o arrependimento tem a ver com Deus, o remorso tem a ver com o nosso ego, e é por isso que precisa ser mudado. Antes de Israel ser liberta, antes de Israel sair à guerra, Gideão precisará derrubar os postes ídolos. Veja os versículos de 25 a 32. Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão: olha, agora que você entendeu, leve o touro que pertence a seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, e derrube o altar de Baal, que é do seu pai. Corte o poste da deusa Aserá, que está junto ao altar. No alto deste lugar fortificado, faça para o Senhor seu Deus um altar de camadas de pedra. Depois pegue o segundo touro e ofereça-o em holocausto a lenha do poste da deusa Aserá, que virá a cortar. Então Gideão levou 10 homens dos seus servos e fez como o Senhor lhe havia falado. Mas porque teve medo da casa de seu pai e dos homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. De madrugada, quando os homens daquela cidade se levantaram, eis que o altar de Baal estava derrubado, e o poste da deusa Aserá, que estava junto dele, cortado, e o referido segundo touro tinha sido oferecido no altar que havia sido edificado.
e diziam uns aos outros: quem fez isto? E perguntando e inquirindo, disseram: quem fez isso foi Gideão, o filho de Joás. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tragam seu filho para fora, para que seja morto, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste da deusa Aserá, que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: vocês querem defender a causa de Baal? Vocês querem livrá-lo? Quem defender a causa dele será morto, e ainda esta manhã. Se ele é Deus, que defenda a si mesmo. Afinal, derrubaram o seu altar. Naquele dia Gideão passou a ser chamado de Jerubaal, porque foi dito que Baal defenda a sua causa contra ele, pois foi ele quem derrubou o seu altar. Gideão, então, que significa lenhador, passa a se chamar agora Jerubaal, aquele que luta contra Baal. E começa a assumir, então, uma identidade em conformidade com a missão que ele tinha como juiz agora. Ele agora representa Yahvé em sua luta contra Baal. Ele derruba o poste ídolo da casa do seu pai, opondo-se totalmente a uma adoração pagã. Mas com isso ele enfurece os habitantes da cidade que querem matá-lo. O que Deus estava mostrando aqui é que Deus exige exclusividade. Não basta construir um altar ao Senhor se deixarmos de pé os outros altares levantados para outros deuses. Precisamos derrubá-lo. O Senhor não divide a sua glória com mais nenhum outro. E o que isso nos ensina? Não existe libertação e retrocesso das terríveis decadências que um povo sofre longe da palavra do Senhor, sem um confronto profundo com a idolatria que nós carregamos em nossos corações. Por isso nós temos que descobrir o que nós estamos lamentando, se são as consequências do pecado em nossa vida ou se é o pecado em si. Se nós estamos clamando a Deus: Senhor, tenha misericórdia e me livre deste pecado. A perda de alegria que o ídolo oferece ou o estado causado ao nosso relacionamento com Deus, é disso que nós temos que clamar. Se nós estamos perdendo o nosso relacionamento com o nosso Deus. Quando nós expomos os ídolos impotentes de nossa cultura, como Gideão fez, e afirmamos que o povo só pode ser salvo em nome de Yahvé, nós devemos valorizar o louvor a Deus e não fazer como os judeus fizeram, em João 12:43, que diz que eles amaram muito mais a glória dos homens do que a glória do próprio Deus. E lá em Provérbios 29:25 diz que quem tem medo dos outros vai cair numa armadilha, mas o que confia no Senhor, este estará seguro. Isso traz para nós, porque nós queremos lidar com injustiças de gêneros, nós queremos lutar contra injustiças econômicas e políticas e de qualquer outro aspecto, através de padrões não bíblicos. Nós temos que lembrar que somos corregentes com Deus, não somos exércitos contratados. Existem leis às quais eu e você estamos submetidos, nos termos do pacto do reino de Deus, e essas leis não são opcionais para nós. Então, um dos meios que Deus faz para libertar o seu povo é confrontar a idolatria. Mas também, segundo, Deus também usa confirmando a fé. Veja aí do versículo 11 até o versículo 24. Isso nós acabamos de ler. O Senhor disse: vá nessa força que você tem, no versículo 14. E então no versículo 15, Gideão fala: mas meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés. Eu sou o menor da casa de meu pai. Mas veja o que o Senhor diz novamente no verso 16.
já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. E então Gideão responde no verso 17: se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que estás falando comigo. Peço que não te afastes daqui até que eu volte. Traga a minha oferta. Até que eu volte, traga a minha oferta e a coloque diante de ti. Ele respondeu: eu esperarei até que você volte. Gideão entrou na casa, preparou cabrito, pães, fermentos, litros de farinha, e assim oferece o holocausto. E então no versículo 20, porém o anjo de Deus lhe disse: pegue a carne e os pães sem fermento e coloque-os sobre esta rocha. Depois derrame o caldo em cima. Foi o que Gideão fez. Então o anjo do Senhor estendeu com a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os pães sem fermento. Saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu. E então Gideão diz no verso 22: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse: que a paz esteja com você. Não tenha medo, você não morrerá. E ali então Gideão edificou um altar que está em Ofra. Veja, esta é a história. E o Senhor prepara tudo isso para confirmar a fé de Gideão. O texto narra esse chamado de maneira que é muito próxima, se você pôde perceber, a história de Moisés. O Senhor chama Moisés, ele tem dúvida, mesmo diante ali da sarça ardente. Moisés, mas Senhor, eu não posso, eu não sou douto em línguas, eu não consigo falar. E o Senhor então dá provas: enfia a tua mão no peito, lança o teu cajado ao chão. Veja, uma história muito próxima à de Gideão. Esses paralelos são inquestionáveis, porque está querendo mostrar o caráter libertador, como foi no caso do Egito. Um dos paralelos é um fato de Gideão ser vacilante. Como os homens de sua época, como Moisés, cheios de dúvida, cheios de medo e sem fé, estavam fazendo um esforço imenso para moer trigo no lagar, escondido. E o anjo do Senhor aparece e o chama: Deus é contigo, homem valente. Parece irônico aqui essas frases. Mas Deus está inspirando confiança naquele homem. E imediatamente Gideão questiona a palavra de Deus, colocando em dúvida tudo que o profeta havia acabado de falar. E o anjo mais uma vez diz: vai nessa tua força. O que tem te impedido para você ir nessa tua força? Às vezes você já tem claro aquilo que o Senhor já te convocou para fazer. Deus nomeia o seu juiz. Ele não espera até que nós nos arrependamos para começar a nos salvar. Ele não faz isso. Romanos 5,8, Paulo fala que ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores, o Senhor não espera chegarmos a uma boa posição. Já ouvimos isso demais. Não, eu vou esperar eu melhorar de vida para ir para uma igreja, eu vou esperar mudar. Não, o Senhor não espera que nos arrependamos para que Ele haja. Deus não começa a nos salvar depois que a gente se arrepende. Nós nos arrependemos é porque Ele iniciou a sua obra salvadora em nós, por meio da obra do seu Filho Jesus e da obra interior do Espírito Santo em mim e em você. Deus não viu o esforço de Gideão no lagar e por isso chamou a sua atenção. Não foi por isso que Deus o escolheu. Nada mais distante da teologia de Juízes, Gideão era covarde, duvidoso da palavra de Deus. Morava em uma casa idólatra e mesmo diante de Deus vacilou muitas vezes. Mas o anjo aqui confirma a fé dele, indicando que quem vai é Deus. O que era realidade na vida dele, a partir do olhar do próprio Deus.
Por isso você não tem que olhar para dentro de si para ver se você é capaz. Você tem que perceber como Deus olha para você. E Deus olha para mim, para você, como Ele olhou para Gideão. Vai nessa tua força. Mas Gideão pede sinais. E aqueles sinais parece que não são suficientes para convencê-lo. Mas o Senhor os dá assim mesmo. Mas eu quero dizer para você que isso não é a norma. Muitos têm usado isso, põe o Senhor à prova para ver se realmente isso não é o padrão deixado na Bíblia. Porque isso apenas descreve que tanto Moisés que quanto Gideão eram vacilantes em sua fé, não confiaram plenamente quando o Senhor os chamou. O Senhor dá sinais que envolvia o orvalho, a partir do verso 36. Esse evento aqui é importante quando o Gideão coloca a esponja e pede no primeiro dia para que ela esteja cheia de orvalho e a terra ao lado seca, e depois ele inverte o sentido. O orvalho, é importante entendermos isso, porque Baal, o Deus da terra de Canaã, ele era adorado porque enviava chuva. Uma das filhas de Baal, de acordo com a cultura, se chamava Orvalho. E para desonrar Baal, nós percebemos também que lá na frente na história de Elias, Deus declara a Acabe, e ele diz através de Elias: olha, Acabe, nem orvalho e nem chuva descerá. E a terra ficou 3 anos, conforme 1 Reis 17:1, sem chuva e sem orvalho. Deus está humilhando os outros deuses levantados naquela cultura. Em 1 Coríntios 1, 22, 23, Paulo questiona esse desejo por sinais. Ele diz: porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Você não precisa de nenhum outro sinal na sua vida, a não ser o sinal da cruz, que foi Cristo Jesus. O que isso nos ensina também? Que a essência da espiritualidade cristã não é um misticismo de palavras. Mas isso nos ensina que devemos nos apropriar com fé daquilo que Deus fala de nós. Cada um dos indicativos que Ele estabelece, somente a partir dos quais vamos poder obedecer os seus imperativos, que são as suas ordens. Viver pela fé é deixar de buscar estes sinais. Deixar de querer saber interpretação de sonhos, fazer promessas e esperar sinais mágicos. Hebreus 1, versículo 1 e 2 diz: porque nos dias do passado, por meio de profeta, Deus falou aos pais por muitas vezes e de muitas maneiras, mas hoje Ele faz através do Seu Filho nesses últimos dias. E Ele nos fala através do Seu Filho, através da Sua palavra. Devemos estar dispostos a executar os propósitos de Deus, sem duvidar de Sua palavra, confiando que Ele desenvolverá a nossa fé ao longo do processo. O Senhor não vai te dar automaticamente toda a fé que você precisa, senão você não vai crescer. Por isso ela é gradativa, a partir do momento em que você permite que Ele te use. E a cada caminhada o Senhor vai te fortalecendo. Então nós vimos que um dos meios que o Senhor usa para libertar o seu povo é confrontando a idolatria. Nós vimos também que o Senhor vem e confirma a fé. E o terceiro e último ponto que o Senhor usa para libertar o seu povo é que o Senhor, Ele nos convoca para a missão. Veja aí do versículo 34 do capítulo 6 em diante. Ele vai nos dizer: então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, que fez soar o alarme, convocando os homens da família de Abiezer
a segui-lo. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada a segui-lo. Enviou ainda mensageiros a Aser, a Zebulon e a Naftali, que foram se encontrar com ele. Então Gideão se dirigiu a Deus dizendo: se realmente queres livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e a terra ao redor estiver seca, então saberei que irás livrar Israel por meio de mim, como disseste. E assim aconteceu. No outro dia, Gideão se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho que havia nela, espremeu uma taça cheia de água. Gideão se dirigiu a Deus mais uma vez, dizendo: não se acenda contra mim a tua ira, se eu falar somente mais esta vez. Peço-te que me deixes fazer mais uma prova com a lã, e desta vez só a lã esteja seca, e que haja orvalho na terra ao redor dela. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor dela havia orvalho. Ainda entrando pelo capítulo 7. Então Jerubbaal, que é Gideão, isto é, Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e acamparam junto à fonte de Orede, de maneira que o arraial dos midianitas ficaram ao norte deles, no vale perto do monte de Moré. O Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Portanto, anuncia ao povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Então 22.000 homens se voltaram e 10.000 ficaram. E então o Senhor disse a Gideão: ainda há povo demais, faça-os descer até as águas, e ali os provarei para você. Aquele de quem eu disser, este irá com você, esse de fato irá com você. Porém, todo aquele de quem eu disser, este não irá com você, este não irá com você. Finalmente o Espírito de Deus se apodera de Gideão, e apesar de nova hesitação, ele entra em batalha, agora com um número muito reduzido, para mostrar o poder de Deus. Nós vimos aqui as razões. A redução do exército faz mais do que ressaltar a habilidade de Deus, lida com a luta interna de Gideão. Se você prestou atenção aqui comigo na leitura, Gideão já começou com muito medo, duvidando. O Senhor então ele levanta então 32.000 homens. O Senhor diz: espera aí, tem homem demais aqui nesse exército, para que eles não digam que a vitória foram deles, mas foi minha. Eu vou fazer alguns testes aqui. De 32.000 homens, resta apenas 300. Se Gideão estava com medo com 32.000 homens, o que não estaria agora passando no seu coração só como 300? Toda a habilidade seria de Deus, mas ele é revestido pelo Espírito de Deus, algo que não acontecia desde Otiniel, e que trazia então grande esperança para o povo. Hoje nós somos chamados a revestir-nos com atos justos e puros, conforme está em Apocalipse 19:8. Nós devemos revestir da armadura da luz, conforme Romanos 13:12, de toda a armadura de Deus, conforme está em Efésios 6. Nós vestimos o homem novo, a imagem de Deus, Efésios 4 também. Enquanto Gideão estava revestido pelo Espírito Santo, ele representava o próprio Deus. Nós, como os filhos de Deus, nós os representamos aqui. Nós assumimos o domínio, governando como agente de Deus, como mensageiros de Yahvé. Mas quando Deus chama para a missão, e todos nós somos chamados, nós devemos estar alertas. O capítulo 8 vai narrar a derrota dos midianitas, mas vai narrar também um outro lado de Gideão, que mesmo sabendo que a vitória vinha do Senhor, ele usa desse sucesso para vinganças
pessoais. Ele produz uma estola depois sacerdotal que se transforma em um objeto de adoração. Gideão se casa com 70 mulheres. Veja, ele está totalmente pegando uma vitória que foi dada por Deus e tratando como sua. Ele pune o seu próprio povo. Ele fala: eu vou rasgar a carne de vocês com espinhos. Gideão está acima de um poder que não foi dado a ele e abusa daquilo que Deus entregou em suas mãos. E o seu coração está tão contaminado que o povo chama Gideão para governar, mas com sua boca ele diz: não, nem eu e nem os meus herdeiros irão governar sobre vocês. Mas ele tem um filho e ele chama esse filho de Abimeleque. Sabe o que esse nome significa? Meu pai é rei. Veja só, com a sua boca, Gideão diz que não queria reinar, mas no seu filho, ele expressa o que está em seu coração: eu quero ser rei. Ele confessa dessa forma, e assim ele leva ao povo novamente ao caos e ao conflito. E se nós podemos concluir, nós podemos dizer com segurança que em um contexto de decadência e maldição a libertação para um povo da aliança vem de um Deus que vai confrontar a nossa idolatria, mas vem de um Deus também que vai confirmar a nossa fé e de um Deus que nos convoca para a missão. E este texto nos mostra as dimensões trinitárias maravilhosas aqui dentro, que nos ajuda a perceber como cada um dos aspectos do texto diz respeito à obra da Trindade, Deus Pai, Filho e Deus Espírito Santo. O anjo é visto como sendo o próprio Cristo, como foi lá em Boquim quando confrontou também o povo. Depois Deus continua a falar com Gideão e o equipa com o seu espírito. Veja que Deus lida com os gafanhotos de nossas vidas, não contratando exército para nos defender, mas Ele mesmo entregando os inimigos nas nossas mãos. Tudo isso mostra o cuidado do Senhor. Mas também nos alerta para quando Deus nos chama, Ele não nos chama na nossa capacidade, Ele nos chama porque é Ele quem nos capacita através do Seu Filho, através do Seu Santo Espírito. Toda a nossa vida tem que ser entregue ao Senhor quando estamos em Sua obra, quando estamos realizando aquilo para o qual que Ele nos chama, para que a gente não venha cair da mesma forma que caiu Gideão e levou o povo a uma desgraça, a um caos. Como que nós podemos aplicar isso nas nossas vidas, para que a partir de amanhã, a partir de agora, mas amanhã no seu trabalho, na sua convivência, você aplique isso? Primeiro, confronte suas idolatrias aos pés de Cristo. O que é que assedia o seu coração? O que é que te impede de obedecer a Deus, de viver a fé de confiança, de missão? O recebimento de uma bênção pode ser acompanhado, como nós vimos, de um grande perigo espiritual, quando esta bênção te leva a esquecer da graça de Deus. Pois o nosso coração nos leva a acreditar que podemos salvar a nós mesmos. Suas imagens antibíblicas sobre ser mulher, a sua imagem antibíblica sobre como é ser homem, são suas vontades de submeter a vida cristã ao ego e fazer o que é reto aos seus próprios olhos. A visão que você quer ter de como ser mulher tem que ser tirada da palavra de Deus. A palavra de você, como deve ser homem, deve ser tirado da palavra de Deus. Enquanto você não confrontar as suas idolatrias, não conseguirá ser bem-sucedido espiritualmente. Você não pode deixar um altar em pé para Cristo e os altares idólatras de pés ainda no seu coração. Segundo,
Depois de você confrontar as suas idolatrias aos pés da cruz, confronte sua fé aos pés da cruz de Cristo. Abra mão de qualquer espiritualidade mística, de sinais, de sonhos, de revelações fora da palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz sobre você, receba pela fé e pronto. Ponto final. Não busque complementos. Se você já recebeu como seu Senhor e Salvador, você é filha, você é filho de Deus, você faz parte da família da aliança. E entender isso faz deixar de ficar tentando provar para os outros e buscar a aprovação dos outros. Você sabe quem você é. E por fim, depois de você confrontar as suas idolatrias aos pés da cruz de Cristo, depois de você confirmar a sua fé aos pés da cruz de Cristo, compareça à missão a partir da cruz de Cristo. A diferença entre uma obra de competência religiosa e uma obra de fé é se ela é feita a partir da cruz do nosso Senhor Jesus. Isso diferencia a libertação de Gideão com um exército de apenas 300 homens que foram fazer barulho e vencer o inimigo. De um exército com 300 homens que tinha apenas tochas nas mãos e cântaros de barro, vasos de barro para ser quebrados. Essa é a diferença da fé. Jesus não precisa de nada nas suas mãos para transformar circunstâncias ao seu redor. Não pense que é a dedicação aos seus filhos, que é o seu empenho em contar histórias que irá salvá-los. Não é a dedicação ao seu marido ou à sua esposa que irá salvar o seu casamento, ou a dedicação no seu trabalho que irá salvar o seu trabalho. Você tem que fazer isso tudo? Sim, mas você não deve confiar nestas coisas. Essa postura vai mudar muito a sua vida se você assim se comportar em toda essa dedicação. Não vai ser em vão, porque quando você terminar toda essa dedicação ao seu marido, ao seu casamento, à sua esposa, aos seus filhos, você deve ir prostrar os seus pés diante da cruz de Cristo e clamar: Deus, mude a vida deles e mude também a minha. Você precisa orar e é a partir daí que virá o efeito. Isso significa colocar a sua vida e todos eles aos pés da cruz. E é lá o único lugar onde todos devemos estar. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado porque novamente somos confrontados com ela e é isso que a Tua palavra tem que fazer em nós. Senhor, a Tua palavra não tem que ser cômoda. A Sua palavra não tem que vir de acordo com o que nós queremos ouvir. A Sua palavra não tem que vir para alegrar, ó Deus, e confortar o nosso coração de acordo com a vida pecaminosa que nós levamos, mas ela tem que vir para nos confrontar e nos colocar de joelhos em Tua presença. Por isso nós clamamos a Ti, Senhor, confronte toda a idolatria do nosso coração. Mas também eu clamo, ó Deus, confirme a nossa fé. Em todas as circunstâncias, Senhor, nos ajude a ver a Tua mão poderosa, de que nós não estamos abandonados por Ti, mas é o Senhor trabalhando em nós. Senhor, fortalece a Tua igreja, não permita que sejamos vacilantes, Pai, mas que a nossa fé esteja fundamentada em Ti, na Tua palavra, esteja fundamentada em Cristo, que pagou um alto preço por nós para nos salvar. Pai, em nome de Jesus. E assim, Senhor, o Senhor nos ajude nesta caminhada. Espírito Santo de Deus, dependemos de Ti.
Fala com o teu povo, ó Deus, agora, onde cada um está, no seu lar. Deus, entre famílias, reúne essas casas, os filhos, os relacionamentos. Abençoe a cada um, Senhor. Pai, é o que nós assim te louvamos e assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe e Deus te dê uma boa semana.